É interessante como é importante a gente falar com um especialista, né? Muito se ouve falar do pó de rocha, né? Mas eu não imaginei que estava nesse ponto de você transformar algo que é um resíduo, né? E eu cada vez mais, viu, Renato, tenho deixado de falar de resíduo ou subproduto e tenho aprendido a falar em coprodutos. A indústria do etanol de milho tem nos ensinado muito, a indústria da cana também. Então, você consegue transformar isso fazendo um uso viável, agregando valor ao agricultor e à agricultura, e ainda você consegue receber um crédito por isso em função da fixação de carbono. Me fala mais sobre esse trabalho da TerraDot, como que funciona isso, e outra coisa, né? Como que, você falou que são vários protocolos de certificação, como que o produtor pode se atualizar, né? Ficar atento a isso, e quais são os procedimentos? Ele tem que buscar um consultor para buscar essa certificação? Como eu lhe disse, a certificação RTRS é algo que tem crescido muito, né? Baseado aí também em ESG, são vários pontos a serem estudados e às vezes isso assusta o produtor, mas existe uma consultoria, uma assessoria para que o produtor possa trazer isso de forma mais confortável para ele e aplicável. O produtor, ele tem muita dificuldade de entender, e é normal isso, porque é uma coisa totalmente fora do escopo que ele está acostumado a trabalhar. Então, mas ele tem que pensar isso como uma coisa nova, né? Uma situação nova. E eu gosto de citar o exemplo da integração lavoura-pecuária-floresta, né? Onde eu trabalhei muito tempo. Quando a gente coloca um pecuarista para entrar numa integração lavoura-pecuária, ele tem que aprender uma profissão nova, que é ser produtor de grão. Ele mexer com boi, agora ele tem que mexer com soja, com milho, com sorgo. Ele vai ter que aprender um monte de coisa. No mercado de carbono, ele não precisa aprender nesse nível, porque ele não vai exercer aquele projeto diretamente. Mas ele precisa de alguma consultoria, algum aconselhamento. E aí você tem, né, esse tipo de estrutura, como a gente está fazendo aqui, né, de discutir, mostrar isso para o produtor. As universidades, as unidades da Embrapa, as Emater, né, as agências de assistência técnica, elas podem tentar informar isso para o produtor. Hoje a gente tem várias empresas, startups e empresas derivadas de multinacionais que estão começando a fazer projetos diferentes, cada uma está, né, em uma determinada área, uma região geográfica do país, oferecendo determinadas práticas. A gente tem muito projeto bom acontecendo no mercado, mas, infelizmente, e como todos os setores, né, a gente tem muito projeto de procedência duvidosa. E o produtor tem que tomar muito cuidado com isso, porque, normalmente, o produtor precisa assumir um compromisso de longo prazo. A gente está falando de contratos que chegam a 40 anos. Que eu, particularmente, Renato, no meu CPF, eu não aconselho nenhum produtor a assinar um contrato de 40 anos, porque, independente que seja, né, até um financiamento imobiliário é menor do que isso, né, mas você pode até pegar 40 anos, mas é muito complicado. Você tem questões de sucessão, posse da terra, valorização imobiliária, um monte de coisa. Então, o produtor ele precisa estar muito atento e confiar muito na empresa que vai entrar. Essa é uma outra vantagem do projeto que a gente trabalha, né, com o pó de rocha, que é chamado, na verdade, de intemperismo acelerado de rochas, né? É ERW, da sigla em inglês, que é um contrato só de 5 anos. Então, é uma coisa muito mais palatável para o produtor do que um contrato de 40 anos, de 20 anos. Então, o primeiro passo é o produtor se informar muito bem, tomar muito cuidado com os contratos que ele vai assinar e tentar, né, buscar todas as informações. Como tudo na vida, conhecimento é a fonte principal. Na TerraDot, né, o que a gente vem fazendo dentro de ERW é esse tipo de projeto, né? A gente ainda não está numa escala tão comercial, a gente está rodando muitos testes de campo, experimentos bem robustos, né, de pesquisa. A gente está com vários pilotos de pesquisa acontecendo em vários estados brasileiros atualmente, e a gente pretende ir para uma escala comercial já a partir do segundo semestre desse ano, numa velocidade bem rápida aí. E isso vai crescer muito ao longo do tempo. Então, é basicamente a aplicação do produto, né, do pó de rocha, que vai fazer aquele processo de captura do CO2 atmosférico e vai sequestrar esse carbono de forma permanente. Além disso, esse processo ele elimina a necessidade do uso de calagem.
A gente não faz mais calagem. Então, a calagem é uma grande fonte de emissão de CO2 para a atmosfera, né? O calcário. Então, a gente deixa de emitir e a gente consegue também contabilizar essas emissões. Essa emissão evitada da calagem, ela não vai servir para gerar um crédito de carbono novo, mas ela vai servir para reportar o que a gente chama de escopo 3, que é a cadeia de suprimentos de uma determinada cooperativa, empresa. Então, ela tem um valor de mercado também. Então, a gente faz todo o cálculo ali da cadeia, a gente precisa calcular as emissões, né, do transporte desse produto, da mina até o produtor. É claro que para cada tipo de produto, a gente precisa de uma determinada característica de solo, de relevo. Então, a gente tem... hoje, a gente está vendo que o processo funciona melhor em solos arenosos, solos mais arenosos que solos argilosos.